Bom dia a todos. Mais um dia pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos. Venho aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 13 e 14. Peço a todos que leiam e peço sabedoria de Deus para que venham entender o que Deus quer dizer naquela palavra a qual Deus me concedeu hoje falar para todos vocês. Lucas, capítulo 14, versículo do 13 ao 14. Ali Jesus ilustra uma parábola que diz que um homem que deu uma ceia e pediu ao seu servo para convidar os seus amigos. E o servo saiu a convidar a estes amigos, mas ao chegar na casa do primeiro, ele disse que estava ocupado e não poderia ir. Bem, o servo foi à casa de mais outro e a convidou e que disse para o servo: não posso ir porque tenho que ir ao casamento. Depois disto, o servo foi na casa de um outro que disse: não posso ir porque tenho que trabalhar com minhas juntas de boi. O que acontece? Nenhum deles deram ouvido ao servo daquele patrão que o enviou a convidar a todos os seus amigos. Bem, o servo voltou e disse ao patrão que nenhum deles poderia ir, que todos tinham seus afazeres. Bem, e então aquele homem se aborreceu, mas disse ao servo: irdes pelas ruas, pelas vielas e pelos becos e convidai os pobres, os mendigos, os cegos, os coxos e os aleijados. E o servo saiu a convidar. Bem, se nós entendermos quando a palavra de Deus diz assim, diz isto, o que Jesus quis dizer é que muitos já estão sendo convidados para a ceia do Cordeiro, mas não estão dando ouvido à palavra de Deus e nem ouvido ao servo que sai a convidar para a ceia do seu Senhor. É o que está acontecendo. Por isso que o mundo se encontra da maneira que está hoje, um mundo de caos, de aflição e totalmente um povo ausente de Deus, por não ouvir a palavra de Deus e não aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Mas estou vendo que muitos preferem viver no cansaço e na opressão do que servir a Deus. Só existe dois deuses: o Deus do amor e o Deus da maldade. Infelizmente, a maioria do povo, do ser humano na face da terra, está querendo o Deus da maldade. Porque para se chegar o Deus do amor, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é necessário ser desobediente à palavra de Deus. E muitos preferem viver numa vida mundana do que numa vida espiritual. Com isto, tendo paz e felicidade.
Se nós entendermos ali também, no livro de Mateus 21, que a palavra de Deus diz: tudo que pedir-me em oração, isto eu farei. Mas infelizmente o povo tem pedido em oração talvez riqueza terrena. E riqueza terrena nos afasta da presença de Deus, porque nos enche o ego e passamos a viver dentro da hipocrisia. Muitas vezes pensando que está na presença de Deus, mas já não está, porque o que está alicerçado no coração não é espiritual, e sim terreno. É necessário nós orarmos e pedir a Deus a coisa mais importante que Deus nos dá: saúde e sabedoria. É o suficiente para que um homem seja feliz na face da terra, porque riqueza material não traz a felicidade e nem o amor. Leiam Mateus 21 e vejam o que Deus fala na palavra dele. Vejam Lucas 14, capítulo 14, versículo 13 e 14. Se identifique com a palavra de Deus. Veja que se o que eu estou falando aqui é a verdade, se está escrito assim. Leiam a Bíblia como a palavra de Deus, porque os dias são maus e o fim está chegando. E só entra no reino do céu aqueles que obedecem a Deus. João 14, 21. O que tem e guarda os meus mandamentos é o que me ama. É o amado de meu Pai, eu o amarei e a ele me manifestarei. Jesus se manifesta todos os dias na vida daquele que tem e guarda os mandamentos de Deus. Um abraço a todos, felicidade, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Eterno.